Eu queria iniciar lendo uma pesquisa, um texto, que eu achei super interessante. Escuta só. Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, contou em visita em uma famosa universidade norte-americana o porquê de usar as mesmas roupas sempre. Na verdade, não se trata da mesma roupa, e sim de uma coleção incontável de calças jeans, camisetas cinza e tênis. Eu fui procurar no Google lá e realmente, cara, todas as palestras dele, ele está com uma camiseta cinza, uma calça jeans e um tênis. Segundo ele, não dispõe dos minutos necessários para escolher uma roupa. Assim, com um guarda-roupa de peças idênticas, ele pode se arrumar em segundos. Alguns acham exagero, mas um bilionário influenciador de uma geração como ele é, conhece bem o valor do tempo. Interessante, né? Interessante, um pouco louco, mas eu não sei se você vive no mesmo mundo que eu vivo, mas a impressão que eu tenho é que o tempo está passando tão rápido. Cada dia que passa, eu vejo que eu deixei de fazer coisas. Cada dia que passa, eu vejo que, puxa, parece que faltou tempo. A gente já está chegando quase no meio do ano, e tem tantas coisas que parece que nós precisamos fazer. Desde a semana passada, nós estamos falando sobre honrar a Deus. O pastor Rômulo falou semana passada sobre honrar a Deus através das nossas conquistas, aquilo que eu e você conquistamos, como é que nós glorificamos a Deus, como é que nós honramos a Deus através das nossas conquistas. E hoje, eu queria falar com vocês como nós podemos honrar a Deus através do tempo, daquilo que nós fazemos, com o tempo que nós temos, as 24 horas que o Senhor nos deu. O tempo da mensagem de hoje é 86.400 segundos, são 24 horas. Eu quero que você abra o seu coração essa noite para Deus falar contigo. Nós estamos passando por um processo onde a gente quer trazer à tona algo que talvez dentro do tempo se perdeu, que é a honra a Deus, que automaticamente nós, honrando a Deus, nós vamos glorificar a Ele, e através dessa honra nós vamos abençoar o nosso próximo. Por isso que semana passada o pastor Rômulo trouxe essa questão da conquistar, aquilo que nós podemos conquistar, e hoje eu quero em específico trabalhar com vocês em relação ao tempo. Quando nós falamos sobre honrar a Deus, estamos falando sobre honrá-lo acima de tudo e de todos. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você age, as decisões que você toma, tudo isso, ou você honra, ou você desonra a Deus. São duas possibilidades. Ou a decisão que você toma faz com que Deus seja glorificado, e você cresça com isso, ou a decisão que você toma faz com que você desonre a Deus, e você não cresça e você não amadureça. Temos a percepção de que tudo que fazemos é dele, por ele e para ele. O problema não é a falta de tempo, de fazermos tudo aquilo que nós queremos, mas o problema é a má administração do tempo. Nós não sabemos administrar, lidar com aquilo que Deus nos deu como tempo. Quanto é que vale o seu tempo? Você já parou para pensar nisso? Quanto vale o tempo que você tem? Se você fosse hoje dar um valor para o seu tempo, aquilo que você faz, quanto que vale? Eu quero te ajudar a responder essa pergunta. Quantos aqui já reprovaram na escola? Não tem vergonha não, Jesus já perdoou já, né? Eu reprovei a 5ª série. Mas graças a Deus eu reprovei, porque se eu não tivesse reprovado eu não teria conhecido a Ari. Então a Ari foi a culpada que eu reprovei. Estou brincando. Mas, eita pau, derrubei uma água aqui. O perder o ano, cara, puxa, tem que estudar tudo de volta. A gente dá valor ao tempo, fala, cara, vou ter que, 1 ano eu perdi. Para quem dirige aqui, quem já bateu o carro? Mas já bateu o carro? Você tirou semana passada a carteira, já bateu o carro? Estou brincando.
Cara, sabe aquele sentimento, puxa, se eu tivesse esperado mais um minuto, talvez não teriam batido em mim. Cara, se eu tivesse esperado mais um minuto. A gente começa a perceber o valor do tempo. E tantas outras coisas talvez que vêm na sua cabeça e, puxa, se eu tivesse feito isso. Nosso tempo vale muito. Nosso tempo vale muito. Algumas pessoas definem que o tempo é a moeda dessa geração. O tempo define o que você pode ter ou ser. Tem um livro chamado Um Mês para Viver. São 30 devocionais que o autor ele escreve como se você tivesse um mês de vida. E em cima dessas devocionais eu achei muito interessante. A Ari me prestou esse livro, ela lembrou desse livro que nós tínhamos. E em um dos capítulos o autor diz assim: um dos maiores desafios em relação ao tempo é o que eu chamo de paradoxo da produtividade. Somos condicionados a acreditar que, para que o tempo seja proveitoso, devemos ter algo para mostrar. Então produzimos alguma coisa, um relatório, um novo documento, algo que achamos melhor e pronto. É aquele sentimento de nos enchemos tanto de coisa para fazer, temos tanta coisa para fazer, mas ao mesmo tempo parece que não fizemos nada. A gente tem tantas coisas, tantas responsabilidades, que parece que a gente não sabe o que fazer. A gente perde a noção. A nossa geração, no tempo que vivemos, tem essa tendência de fazer muitas coisas, e por fazer muitas coisas, não conseguir terminar nenhuma, não conseguir focar em nada, não conseguir priorizar nada, porque tem tanta coisa sendo feita ao mesmo tempo. Na época que eu trabalhava no banco HSBC, o falecido HSBC, tinha um chefe que todo santo dia ele chegava para a equipe dele, para nós, e falava: ou você controla o tempo, ou ele controla você. Não tem outro jeito. Ou você dá nome ali para o seu dia, né, no sentido, esse horário eu vou fazer isso, esse período eu vou fazer isso, ou o tempo vai controlar você. O estar ocioso faz com que você faça qualquer coisa e não faça nada ao mesmo tempo. Talvez você tenha gasto tempo com tantas coisas que são essenciais para a sua vida acadêmica, para a sua vida familiar, vida com seus amigos, mas com a mesma intensidade que você busca essas coisas, você deixa de buscar a Deus, você deixa de buscar aquilo que é essencial para te dar força, para te dar alegria, para te dar sustento nos dias de grandes pressões. O meu objetivo essa noite, junto contigo, é identificar como é que está o ritmo da nossa vida, entendendo que aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer é influência daquilo que nós buscamos em Deus. Quanto mais buscarmos a Deus, mais vamos refletir aquilo que nós estamos buscando nele. Quanto mais deixarmos de buscar a Deus, assim também iremos refletir. A forma como lidamos com o tempo, isso pode honrar ou desonrar a Deus. Jesus, ele nos ensina algo sobre o tempo. Jesus, na época que ele vivenciou aqui na terra, durante seu ministério, ele tinha um foco específico, ele sabia o propósito para o qual ele estava aqui. Apesar de ser Deus, ele administrou o tempo, como nós podemos administrar. Ele sabia o tempo de ir, de partir, o tempo de parar. Ele sabia o propósito para o qual ele estava ali, então ele ia direto ao ponto, ele não perdia tempo. Ele tinha uma missão específica, então ele trazia equilíbrio para a caminhada dele. Por isso, quando nós lemos os evangelhos, a gente vê as histórias, a forma como ele lidava com as coisas, aonde ele sabia o propósito para o qual ele estava ali. Na palavra de Deus diz a história que ele estava numa aldeia chamada Cafarnaum, e ali ele estava operando milagres, fazendo maravilhas no meio daquele povo. De repente Jesus some, e seus discípulos começam a buscar ele, começam a procurar e não encontram. De repente eles encontram Jesus orando, no silêncio, no secreto, distante. E os discípulos chegam até Jesus e falam: Jesus, vamos lá, o povo está esperando. E Jesus fala: não, vamos prosseguir. Foi para isso que eu vim também. Tem mais pessoas me esperando.
Jesus sabia a hora de partir. Ele gastava tempo comendo na casa dos amigos. Mas ele fazia isso e usava desse tempo de uma forma intencional. Ele gastava tempo ensinando, sim. Ele fazia isso porque ele sabia que quanto mais ele ensinasse, ele tinha só 3 anos de ministério ali. E quanto mais ele ensinava, mais pessoas poderiam passar de geração em geração esses ensinamentos. Jesus sabia o pouco tempo que tinha na terra, por isso ele teve um foco. Quando nós sabemos o tempo que temos, quando nós reconhecemos que nós temos 24 horas por dia, e nós damos um foco para ele, isso facilita nós termos uma vida mais saudável, uma vida onde nós vamos honrar os nossos pais, uma vida onde nós vamos honrar os nossos compromissos, uma vida onde eu vou ter tempo para fazer tudo aquilo que eu preciso, de uma forma muito bem administrada. Eu quero, nessa noite, dar 3 dicas rápidas para ajudar a estabelecer um padrão na sua vida. Um padrão onde em tudo aquilo que você fizer, você vai poder honrar e glorificar o seu Deus. A primeira dica é: estabeleça uma prioridade. Estabeleça uma prioridade. Pastor Silvado, se eu não me engano, no domingo passado, ele estava falando que normalmente nós fazemos listas de prioridades, né? Então, eu tenho 10 prioridades. Não, peraí, se é prioridade, é uma prioridade, né? A gente pode ter uma lista de afazeres, onde eu entendo que a primeira coisa, aquilo que é essencial, ela está em primeiro lugar. Mas quando nós tratamos em relação ao tempo, eu quero que você entenda, nós precisamos estabelecer apenas uma prioridade. A palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É necessário buscarmos o reino de Deus. A palavra de Deus nos afirma que fazendo isso, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A nossa tendência é colocar como prioridade questões daquilo que nós usamos durante o dia. Então minha prioridade, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, e nós fazemos tantas coisas que são importantes e são essenciais para a nossa caminhada. Mas aqui, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, o que Deus está falando: ei, coloque o meu reino em primeiro lugar, a minha presença em primeiro lugar, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. O rei, ele é a figura central de qualquer reino. E quando nós falamos do reino de Deus, é da mesma forma, é onde Deus está no centro de todas as coisas. É quando tudo aquilo que eu faço, eu lanço para o centro, que é onde Deus está. Deus é o rei da sua vida, Ele reina tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Buscar o reino de Deus é isso. Significa que se eu precisar gastar força em algum lugar, é nele que eu vou gastar força. Se eu preciso gastar tempo em algum lugar, é na presença dele. O que acontece muitas vezes é que em momentos de correria, ao invés de buscarmos a ele, nós deixamos de buscar a ele. Tem um pastor na Coreia, Yang Shu, ele, em um dos seus livros, eu não vou lembrar o nome do livro agora, ele fala assim: quando o meu dia está mais corrido, é onde eu separo mais tempo para orar. Então, se eu gasto 4 horas de oração por dia, e naquele dia, por acaso, eu tenho mais atividades para fazer, eu vou colocar 1 hora a mais no meu tempo de oração. E parece não fazer sentido. Se ele precisa de mais tempo, como é que ele vai orar mais? Mas ele termina falando que se ele não priorizar o tempo dele, se ele não entender que o reino de Deus é em primeiro lugar, as outras coisas não vão ser acrescentadas de uma forma saudável. O que é que hoje você precisa fazer? Qual é a ação que você precisa ter para que o reino de Deus esteja em primeiro lugar? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não quer dizer largar tudo que você está fazendo, mas é encontrar um equilíbrio e usar o tempo de uma forma saudável, onde eu não me afasto de Deus e das pessoas. Quantas vezes nós já conversamos aqui com aqueles vestibulandos, onde na época de prova, de vestibular, tantos deixam de vir até a igreja, tantos deixam de ler a palavra de Deus,
para focar apenas no estudo. Eu não estou falando que isso é errado. Eu não estou falando que isso é uma decisão errada, talvez até mesmo dos pais. Porém, todavia, contudo, qual é a sua prioridade? De que adianta você passar numa federal, terminar todos os seus estudos e ter a sua presença com Deus quebrada? E perder a essência de ter um relacionamento com Cristo Jesus? E mais uma vez, entenda, eu não estou falando aqui de situações que não são essenciais para a nossa vida. Nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, precisamos fazer tudo isso. Mas o que vem primeiro na sua vida? O que é que vem primeiro na sua vida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa você deixar que Deus reine na sua vida por completo. E tudo que vier após Ele será direcionado por Ele. Estabeleça uma prioridade na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Segunda dica: não desperdice tempo. Não desperdice tempo. Quanto tempo você gasta e onde você gasta esse tempo? Já parou para pensar? Você, alguma vez na sua vida, você já parou para fazer uma lista dos horários que você gasta em cada coisa que você faz durante o dia? Faça uma conta rápida aí. Tenta imaginar a sua rotina diária. Pega um dia só na tua semana. Quanto tempo você gasta dormindo? Não só à noite, porque tem muitos que dormem aqui à tarde, de manhã, né? Dá uma puxadinha. Quanto tempo? Coloca aí, se você quiser, tem papel na frente da cadeira, vai anotando aí para você só ter noção mais ou menos quanto tempo você gasta. Quanto tempo você gasta dormindo? Quanto tempo você gasta na presença de Deus? Orando, ouvindo uma pregação, um louvor, lendo a palavra. Quanto tempo você gasta? 10 minutos? 1 hora? 2? Quanto tempo você gasta se arrumando? Isso não é só para as meninas não, porque hoje tem os metrosexuais aí, né, que são, né, se arruma, passa ali 1 horinha ali, arrumando o cabelo, hein? Aqui em 1 minuto eu arrumo meu cabelo. Quanto tempo você passa se arrumando? Você gasta? Quanto tempo você gasta? Aqui pega, para a nossa geração isso pega porque envolve muitas coisas, mas quanto tempo você gasta no WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e afins? Quanto tempo? Você consegue calcular? Consegue pensar aí? Quanto tempo você gasta conversando com seus pais ou com alguém da sua família? Quanto tempo? Eu tenho certeza que se você colocar no papel, você vai ser surpreendido. Ou vai faltar tempo, que você perdeu as contas aí, ou talvez vai sobrar tempo. Ontem a Ari estava escutando uma entrevista que estavam fazendo com o pastor Luciano Subirá, e ela comentou que na entrevista ele fala que até os 18 anos de idade dele, ele já havia lido aproximadamente 400 livros. 400 livros. Eu achei interessante nisso. Daí ele compartilha as experiências que ele teve de leitura da Bíblia, né, 2 vezes por mês, né, 1 vez em 10 dias. Ele contou algumas experiências que ele teve, né? E aí hoje pela manhã eu estava lendo uma pesquisa que dizia que com o tempo que você gasta nas redes sociais, você poderia ler 200 livros por ano. Quantos livros você lê? Por semana, por ano, por mês, ou por década, né? 1 livro por década. Talvez o seu desafio não é simplesmente abrir mão daquilo que você faz para ter mais tempo, ou até mesmo para fazer outras coisas, mas talvez o seu desafio é saber usar o tempo que você tem com qualidade. É fazer aquilo que você faz, mas trazendo qualidade. Sabendo que quando for necessário desligar o celular para você focar em alguma coisa, nos estudos ou na presença de Deus, faça isso. Não é abrir mão de coisas para eu colocar mais coisas, mas é eu olhar para o tempo que eu gasto, naquilo que eu gasto, e trazer qualidade para isso. Porque isso vai gerar frutos, isso vai gerar crescimento, isso vai gerar amadurecimento nas nossas vidas.
tempo. Tempo com as pessoas. Aonde eu me relaciono com as pessoas. Eu me desligo de tudo que está à minha volta. Eu me relaciono com as pessoas. Não desperdice tempo. Terceiro conselho, terceira dica. Não contem com o dia de amanhã. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Você já deve ter escutado algumas vezes essa frase. Tem um texto lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, que fala assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Que forte isso, né? Uma paulada na nossa cabeça. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a força. Cara, isso combina muito com a nossa geração. Isso combina muito porque eu e você, nós temos força para fazer tantas coisas. Se existe uma fase da vida que nós precisamos dar todo o gás, tudo aquilo que nós podemos, essa é a fase. Você não vai conseguir fazer isso com 40 anos, com 50 anos, não desmerecendo quem tem essa idade. Mas não é a mesma força, não é a mesma intensidade. Você não opera ontem para estar aqui num encontro hoje, né? Operou ontem aqui e está aqui. Bênção, está tudo bem contigo, Camilinha? Está entendendo? É força. É falar, cara, não vou me abater com coisas que não precisam ser me abater. Eu não vou dar espaço para aquilo que não vai trazer crescimento para mim, para aquilo que vai me estagnar, para aquilo que vai me paralisar. No livro Um Mês para Viver, que eu falei para vocês, que o autor escreve em 30 devocionais, ele fala uma frase que me chamou muita atenção. Ele fala assim: a morte é a mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. O que é vida para você? O que é viver para você? É estar satisfeito com aquilo que você sempre quis fazer? É você conquistar aquilo que você sempre sonhou? É você, talvez, estar feliz porque conseguiu algo que sempre quis e hoje você tem de uma forma tão abençoada? O que é viver para você? O que é ter vida para você? Quando nós estabelecemos uma prioridade e não desperdiçamos tempo, nós damos valor à vida. Damos valor àquilo que nós temos. Sabe o que a nossa geração precisa? E se perdeu muito, nós precisamos dar valor ao tempo. Infelizmente, por conta da rapidez das informações que nós temos, da facilidade que nós temos de encontrar coisas, pesquisar, tudo isso trouxe para nós algo muito superficial. Vivemos de forma superficial e não damos valor à vida. 86.400, segundos. Estou invertendo aqui. 86.400 segundos. Eu e você, nós temos. Tem um livro do Tiago Brunet, que fala 12 dias para atualizar a sua vida. Muito bom ele. Ganhei de um discípulo meu. E ele traz 12 assuntos importantíssimos, justamente, que trata essa questão da gestão do tempo, da administração do tempo. E ele faz uma analogia do tempo com uma forma de crédito. Eu queria ler aqui para vocês. O valor do tempo. Ele fala assim: imagine que você tem uma conta corrente, e a cada dia você acorda com um saldo de R$ 86.400. Já parou para pensar? Você com uma conta corrente, e todos os dias você recebe R$ 86.400. O que você faria com R$ 86.400 durante um dia? Você conseguiria gastar tudo? Alguns sim, né? Compra um carro, né? Faz qualquer coisa. O que você faria com R$ 86.400 por dia? Aí ele continua: você gastaria tudo, é claro, ou tentaria gastar tudo.
E aí ele traz essa analogia com o crédito que nós temos e o débito em relação ao tempo. Somos todos clientes desse banco, chama-se tempo. E a cada manhã são creditados novos 86.400 segundos. Todas as noites o saldo é debitado como perda. Então aquilo que você não usou, ele é debitado. Você perdeu, você passou, não usou, não aproveitou, perdeu. Não se pode acumular saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs sua conta é reiniciada e à noite as sobras do dia se evaporam. Não há volta. O que passou não volta mais. Sabe aquele sentimento, puxa, eu poderia ter feito isso. Cara, se eu não tivesse perdido essa oportunidade. Sabe, Deus falou muito essa manhã, quando eu estava estudando essa mensagem, e trouxe um questionamento muito forte. Tiago, o que você tem feito com o seu tempo? Já estamos chegando quase no meio do ano, 2018, já está quase chegando no meio. Daqui a pouco já vai estar chegando no final, e já vai ser 2019. Nossa, que exagero, Tiago. Não, cara, o tempo está passando. O que é que você tem feito com a sua vida? Com o tempo que Deus te deu? Com os 86.400 segundos que Ele deu para mim e Ele deu para você. Se existe algo que não tem como mudar para todos que estão na face dessa terra, ninguém consegue ter um segundo a mais sequer na vida. Todos têm o mesmo tempo. Quando nós temos a noção do valor do tempo, não desperdiçamos com qualquer coisa. Quando nós entendemos a importância de administrarmos o tempo, Deus é honrado através das nossas decisões. O desafio que talvez fique essa noite para nós, é que talvez nós temos tantas responsabilidades, tantos compromissos inadiáveis, nós temos tantas coisas para fazer, e você tem corrido que nem um doido, que nem uma doida, mas tem perdido a essência e o relacionamento com aquele que deu o tempo para você. Mas tem perdido a essência do tempo, daquilo que Ele tem separado e tem sonhado para você. Deus, Ele está preocupado, em primeiro lugar, com você, e não com aquilo que você pode oferecer. Ah, Tiago, mas eu sirvo em tantos ministérios aqui, eu faço tantas coisas, eu já caí nesse erro, eu passei já tantas semanas aqui na igreja, aconselhando, orando por pessoas, ministrando corações, fazendo coisas para Deus, e chegou um momento onde Deus falou, Tiago, e eu e você, aonde que eu entro na sua vida? Você fez com que eu entrasse na vida de tantas pessoas hoje, mas eu não tive nenhum espaço na sua vida, e eu percebi que nada valia ter tantas responsabilidades, buscar fazer tantas coisas, até mesmo para Deus, só que não priorizar meu tempo com Ele, não gastar meu tempo com Ele. Aí eu queria estar bem com a Ari lá em casa, só que como é que eu vou ser um bom marido se eu não estou bem com Deus? Não estou bem comigo mesmo. Aí eu quero ser um bom pai para o João, mas como é que eu vou ser um bom pai para o João se eu não estou bem? Se eu não tenho tempo para mim mesmo? Para buscar a presença de Deus, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Se eu caminho com Deus, consequentemente eu vou fazer o que Ele quer. É um reflexo. Se você caminha com Deus, consequentemente você vai fazer aquilo que Ele deseja que você faça. É um reflexo. Não tem como ser diferente. Talvez você precise avaliar o seu tempo e tomar algumas decisões, pois tem gasto tempo com tantas coisas, menos com Deus. Tem uma história que sempre me chamou a atenção. Talvez você já até me ouviu falando sobre essa história. Conta que uma família estava na praia,
E essa família estava caminhando ali com seus filhos, pai, a mãe, os filhos. E a menininha saía correndo e ela estava enchendo as mãos de conchas. Ela pegava uma concha mais bonita que a outra. Ela saía correndo, papai, olha essa aqui que bonita. E pegava e corria para lá e para cá. De repente, logo à frente, eles avistaram uma estrela do mar, gigante, boiando, bem na orla ali do mar. E aí aquele pai olhou para a filha e falou, filha, vai lá pegar, corre pegar. E aquela menina saiu correndo pegar aquela estrela do mar. Aí ela entrou na água e o pai viu que ela ficou meio sem reação alguma. Vai filha, pega. E ela não tinha nenhuma reação. Por algumas vezes o pai falou, vai filha, você consegue, pega a estrela do mar. E aí aquela menina olha para o pai sem reação e o pai pergunta, que foi filha? Por que você não pega? Daí ela falou, pai, eu não consigo. E o pai pergunta por quê? Porque eu estou com as mãos cheias de conchas. E essa história me chama a atenção porque assim eu e você somos com Deus. Às vezes nós estamos cheios de tantas coisas que nós não conseguimos agarrar aquilo que Deus tem de melhor para nós. Às vezes nós estamos cheios de tantas atividades que aquilo que Deus quer que você realmente faça, você não consegue fazer. Porque afinal você está cheio. E o desafio que fica para mim e para você é que a nossa geração não pode simplesmente ser marcada por ativismo. A nossa geração não pode ser marcada por simplesmente vivermos de algo pontual. A nossa geração não pode ser marcada e deixarmos passar algo que Deus sonha conosco. Deus, Ele quer que nós tenhamos foco. Quanto vale o seu tempo? Será que os 86.400 segundos não são suficientes para você perceber o amor de Deus na sua vida essa noite? Você falar, Deus me perdoa. Eu vou ter que reestruturar a minha agenda. Eu vou ter que avaliar o tempo que eu gasto vendo Netflix. O tempo que eu gasto lendo talvez inúmeros livros, mas que não tem trazido crescimento algum para mim. Talvez o tempo de estudo que eu tenho, onde sim, eu estou me capacitando ali, eu estou estudando, mas eu estou perdendo a essência, Deus. Eu preciso voltar a essa essência. O que é que na sua vida hoje precisa ser entregue nas mãos de Deus? Você pode fechar seus olhos, abaixar sua cabeça? Quando Deus colocou o desejo no nosso coração para trabalharmos honra, o desejo de honra, onde tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós temos, nós podemos honrar a Deus e as pessoas, foi justamente porque nós entendemos que eu e você, nós somos tensionados todos os dias e pressionados a todos os dias a vivermos de uma vida superficial. E talvez estamos até correndo contra o tempo. Só que já chegamos em abril. O que você fez na sua vida esse ano? O que você já alcançou esse ano na sua vida? O que você pode falar? Uau, Deus, obrigado, porque eu já conquistei isso. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida. A nossa geração tem perdido de ter experiências com Deus, porque tem focado em tantas coisas, menos na sua presença. E essa noite tudo que Deus quer é falar, filho, filha, vem para mim. Eu quero te ajudar a administrar o tempo. Eu quero te ajudar a tudo aquilo que você fizer durante o dia, que você tenha qualidade nisso, que você cresça nisso. Eu não sei de que forma que Deus falou no seu coração essa noite com esse tema. Normalmente nós temos a tendência de esperar uma mensagem falando, Deus, essa noite eu quero ver o sobrenatural do Senhor.
Esse sobrenatural do Senhor só pode acontecer se você abrir o seu coração. Deus, Ele fala conosco em todos os momentos. E se você abrir espaço para que Deus fale nessa área também na sua vida, Ele tem coisas para falar. Ele deseja falar. Ele quer que você perceba. Que você perceba que Ele tem experiências para te dar. Grandes experiências. Mas que Ele só vai conseguir fazer isso na sua vida se você der espaço para Ele. Se você permitir, se você der tempo para Ele. E talvez, assim como um dia eu fui confrontado, Deus, Ele quer te dar a oportunidade dessa noite de falar: filho, eu estou muito mais interessado no seu coração do que com aquilo que você pode me oferecer. Não adianta você me oferecer grandes coisas se o teu coração está distante de mim.